E como que é a nossa dancinha lá? Você. Esse vídeo é especial porque tô gravando aqui e não tô dirigindo. Quem tá dirigindo? Ela passou, vamos lá. Salve família, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Jean. Eu sou a Lu. Nós moramos aqui no Japão, é isso mesmo que vocês viram aí no início do vídeo. Ela conseguiu tirar a carta dela aqui no Japão, yes! E como que é a nossa dancinha lá? Você. Foram dias de luta, mas glória a Deus, deu tudo certo. E aqui nós vamos falar de duas perspectivas diferentes. Por quê? Porque ela só transferiu a carta e eu tirei do zero aqui no Japão. Então são duas situações diferentes, mas também tem ali as suas dificuldades. E nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Vem com a gente. Assim como eu dava um para vocês, eu tirei minha carta do zero aqui no Japão e tem alguns processos que você precisa passar. Um deles é, você precisa fazer uma prova com 50 questões, depois uma prova com 100 questões, depois você faz um teste interno no circuito que tem dentro desse lugar aqui no Japão e depois o teste na rua, que é o teste externo. No teste de 50 questões eu passei na primeira, no segundo de 100 questões eu passei na primeira também, tem em português. E no circuito interno, por eu não ter optado por fazer por autoescola, porque era 320 mil na época, e pasme, eu gastei só 37 mil, se eu não me engano, para tirar minha carta, eu tirei por conta, então eu fui lá. Só que eles dão essa valorização para quem faz por autoescola. E quando eu cheguei lá, os policiais pegavam no meu pé, mas pegavam no meu pé mesmo eu sabendo dirigir. Só que assim, mas você não tinha carta no Brasil? Não, quando eu era muito novo, meu pai me ensinou a dirigir. O pai me ensinava na estrada de sítio, lugares assim. Só que obviamente fui crescendo e lógico que eu não dirigi mais, porque isso é ilegal e não façam isso por favor. Quando eu cheguei no circuito interno, o que aconteceu? A policial começava a pegar no meu pé, o policial, porque eu não sabia falar a língua, eu não entendia nada que eles falavam. Então na primeira vez eu reprovei porque não entendia nada, entrei dentro do carro e a pessoa atrás aqui que ia fazer o teste na sequência e um chinês atrás. E ele dava risada quando a mulher falava para eu parar porque eu não estava entendendo nada. Depois quando eu voltei para uma torre lá onde ficava a central, que o Tsuyako falou para mim, que foi comigo, que o cara já tinha reprovado 16 vezes. Olha o cara, o gostinho dele da risada na minha cara. Aí eu fui a segunda vez lá e comecei a gravar algumas palavras, perguntava depois pro senhor o que significava, ele explicou pra mim, isso aqui é seguir frente, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita, essa palavra é semáforo, isso aqui é o número da placa que você tem que virar, enfim, explicou tudo que eu precisava saber. Quando eu voltei lá na terceira vez, a mulher reprovou de novo, falou que eu tava indo muito rápido, então às vezes você vem com alguns vícios do Brasil, é meio complicado. Depois, o que aconteceu? Na quarta vez, eu falei assim, não sei falar Nihongo, isso tá me atrapalhando. De repente chegou uma policial nova lá e ela virou pra mim e falou assim, você é brasileiro? Eu falei assim, ela falou que sabia falar algumas palavras em português. Fui fazer o teste e passei. Aí ela falou assim, você sabe dirigir. Fui pro teste externo. Nessa do teste externo foi um barato, porque um japonês bem calmo. Eu falei assim, me dei bem. Quando chegou na rua, eles são muito mais... Como que fala que bicho, eles são mais criteriosos? São mais criteriosos. E aí o que aconteceu? Eu andei 30 metros com o carro. Ele viu que eu não entendia Nihongo, falou assim, Abunai, né? Pode parar, que é perigoso demais. Aí eu parei, falei assim, meu Deus, eu não acredito. Fui pra casa e falei assim, não acredito. E tem data certa pra você voltar lá, pra não vencer, pra não passar. Tava quase estourando o meu. Daí eu falei assim, eu não acredito. Marcaram a data, voltei lá. Quando eu chego lá, estudo tudo o percurso da rua antes, tirei uma foto por cima e eles falam mais ou menos o que você tem que fazer. Falei assim, não acredito, e agora quando eu vejo a policial, aquela mesma policial que sabia falar um pouco de português, entrou no carro, aí ela me explicava mais ou menos em português o que era dirigir, fiz tudo certinho e consegui passar. Foi bem rápido assim o processo, só no circuito interno que os japoneses pegaram no meu pé por eu não ser de autoescola. Quanto eu gastei? Mais ou menos uns 37 mil. Na autoescola seriam 320 mil ienes. Faça a conversão aí para reais. O que eu tinha que fazer toda vez que eu chegava lá? Entrava, entregava o papel e fazia um teste de visão, fazia mais algum outro teste lá que tinha, não lembro qual que era, mas tinha mais um teste e depois só ia esperar para fazer aquilo que você tinha que fazer.
Então foi isso assim, eu peguei minha carta, já fazem quantos anos que eu sou habilitado? Já faz uns anos aí já. 7? Uns 7 anos. Uns 7 anos por aí. E um barato, dirigir na outra mão é muito louco no começo, mas logo logo você pega já a prática e essa foi a minha experiência. Agora ela vai contar a experiência dela aqui, como que foi transferir a carta. A minha tinha do zero, agora transferindo a carta do Brasil pro Japão. Bom, a minha experiência eu dirigi pouco no Brasil, eu tirei a carta, não aprendi muito. Só tirei a carta, depois eu já tive que vender o carro, porque no Brasil é difícil manter carro e as outras faculdades, escolas de criança, enfim. Então eu dirigi pouquíssimo no Brasil, não tinha prática. E quando chegou aqui, a gente morava em Shizuoka. E ele tinha comentado que em Shizuoka era difícil e a gente já tinha planos para vir para Aitken. Eu falei, então deixa eu chegar em Aichi, que aí eu dou a entrada na minha carta. E aí se passou um ano, a gente veio pra... Foi um ano, né? A gente veio pra Aichi, a gente tava numa cidade, só que tinha custo de mudança, custo de novo emprego, até se estabilizar. Aí quando nós nos estabilizamos mais ou menos, a gente tava em Okazaki, não, vamos pra Toyota. Aí novamente custos de alugar apartamento, mudar... E nisso foi se alongando. Só abrir um parênteses aqui, sabe por que ela tá falando isso? Porque nós trabalhávamos no lugar e nós não gastávamos com praticamente nada em Shizuoka, nós tínhamos um salário muito alto. E quando nós chegamos aqui para trabalhar em autopeças, foi horrível, foi uma experiência traumática, ganha muito pouco. Enfim, aí, né, fiquei postergando, não, esse mês tem essa conta, não, esse mês tem isso pra pagar, e tem isso pra fazer, não sei o que lá, vamos viajar pra tal lugar, enfim. Minha carta vence no dia 20/12 e eu comecei o meu processo no final de outubro. 2 meses pra vencer a carta. Né, procurei... Não façam isso. Procurei... Mas e o que tem que fazer com a carta, mano? Como assim? Não tem que traduzir? Como é que funciona? Tá, vou chegar lá. Calma. Não deixa eu falar. Procurei uma pessoa e não deu muito certo. Aí fui nas redes sociais e pesquisei, né, por autoescola, vi os comentários. E eu achei uma autoescola, a Uniservice, né? Não tô fazendo propaganda, mas é que eles me atenderam muito bem e me ajudaram muito. Acho que se não fosse eles, eu não tinha conseguido fazer na data, né? Eles correram contra o tempo por mim. Ótima assistência. Ótima assistência. E como eu já estava com a tradução, porque você tem que traduzir a carta, geralmente a autoescola brasileira ela faz esse trabalho, né? Você paga um valor. Assim que traduziu a carta, eu mandei os documentos e eles mandaram pro Menkyo Center, aí eles agendaram a minha entrevista, porque você faz uma entrevista, gente, pra você transferir a sua carta. Eu falei, nossa, entrevista? Parece entrevista de emprego. Porque você tem que explicar a data que você tirou, as alterações que foram feitas, se você fez a prova prática, foi na rua, onde é que foi? Foi no Detran? A teórica também, você fez exame de vista, você fez exame psicotécnico? Psicotécnico. E você tem que falar as datas, você tem que falar quanto você pagou na época e quantas questões eram e quantas questões mais ou menos você acertou e você tem que falar assim na lata. Você não pode titubear. Toda alteração, né, eles pedem também um documento que é o seu prontuário, né, aí você tira pela internet, tem que ser atualizado. E passei essa entrevista, já marquei a prova teórica. São apenas 10 questões, você decora lá, facinho, né, e aí, obrigatoriamente, você tem que fazer 2 aulas práticas de volante, né, isso tudo já tá dentro do pacote, só que 2 aulas não dá pra nada. No caso, eu tirei em Toyokawa, eram 2 percursos. Então, essas primeiras 2 aulas, eu só conheci mais ou menos o percurso A. Eu falei, nem marca a minha prova, porque eu preciso de mais aulas, porque eu não tenho prática. E do lado esquerdo, do lado direito, a direção, eu não tinha noção nenhuma do lado esquerdo. Eu falei assim, eu tenho noção que eu não vou passar se eu não fizer mais aulas. Então, principalmente porque você dirigiu muito pouco no Brasil, sim, quase só nada. Básico. Então ela veio praticamente sem experiência nenhuma. Como se fosse tirada do zero, mais ou menos. E nisso eu vi que precisava, aí eu marquei mais aulas e marquei a prova. Mas eu tava muito segura na prova. E aí eu peguei e fiz mais 4 aulas, porque eu tava muito ainda ruim.
muito insegura. Quando marcou a prova, fiz todo lá, né, o processo, você faz exame de vista novamente, passa lá por um policial e pega o percurso. Eu peguei o percurso B, só que eu peguei um policial muito que bichinho, eu não sei se ele Muito tava chato. bravo, eu não sei. Eu sei que ele falava muito, gesticulava muito, tava muito nervoso e aquilo me deixou apavorada. E ela não sabe nem Hongô, ela tá aprendendo ainda. É, eu Então, sei o às vezes ele básico. fala as coisas e não entende, E né? ele falava muito rápido e gesticulava muito. E aí eu fiquei atrapalhada e na hora de fazer o L, bati no pirulito. Aí eles falam assim, go home, que quer dizer, pode voltar pra casa. Você já foi reprovado. Só um parênteses aqui, pirulito era o nome do policial, tá? Não, ele era passarinho. Ele parecia, tinha uma cabeça de passarinho. Tô brincando, pirulito são os negócios que ficam pendurados assim, A que ele fica barreira, no né? ar. Sim. Então assim, se ventar, balança. Então, ou seja, se você só resbalar assim, já era. Eles já vão saber que pegou. E o que acontece aqui no Japão? O que reprova? Se você esbarrar nesses obstáculos e se você subir nas guias ou ralar, né, as rodas nas Acho que guias. subir na guia reprova mesmo, né? Então, mas eu não sei se acontece em todos os lugares assim. Eu sei que aqui, Sim. porque aí tem o S Só no e o GTA L. que não. Só no GTA que não. E restante o reprova. tomaré, que é a parada obrigatória, que esses 3 pontos você tem que fazer. E aí marquei minha prova de novo, tipo assim, mal tinha data, porque dezembro aqui é bem corrido, e enfim. E aí eu consegui... Qual o dia que eu fiz? Não esqueci. Agora, esses dias atrás, foi 20... Não, dia 4 Dia de 4. dezembro, e minha carta vence em 20 de dezembro. Imagina, guiri-guiri, né? No limite. Eu já comecei a orar, já entreguei nas mãos do Senhor, só que eu falei assim, Deus, eu quero passar, sim, mas eu quero passar se eu estiver preparada. Porque não adianta, tipo, eu pedir, ai, eu preciso da minha carta, eu quero minha carta, eu Não, vou mas conseguir. eu também tava orando, porque eu pensei comigo assim, Deus, só deixa ela passar se ela estiver preparada, porque eu vou estar no banco do passageiro. Eu não quero cair em nenhuma ribanceira. Bobo. Enfim, mas eu tô falando sério, ele tá me atrapalhando. Não, mas é real, porque há um estudo que fala que o motorista ele sempre tira o lado dele na hora do acidente. Aí eu ia estar do outro lado. Aí. Então, só que eu não queria passar também por passar, falar assim, Deus me dá, eu quero minha bênção. Não, eu tinha que estar preparada, né? Eu tinha que estar segura, porque é perigoso, você coloca vidas em risco, né? Se você não souber o que você tá fazendo. E, tipo assim, eu fui tranquila, né? Nem estudei no dia anterior, falei, não, já estudei tudo que eu tinha que estudar. Fiz 2 aulas um dia antes da prova, me ajudou muito a tirar algumas dúvidas, porque eu sou, tipo assim, eu preciso de pontos. Então eu preciso calcular, aqui vai passar, aqui eu vou, o retrovisor naquele ponto é assim. Comigo funciona assim, cada um tem o seu ponto, a sua perspectiva. A minha é essa, tem que ter pontos para eu ter referências. Minhas provas sempre eram marcadas à tarde, né, as 2 últimas. E essa foi marcada para de manhã, 9 horas da manhã eu tava lá. E pra minha surpresa foi a primeira do dia. Eu falei, meu Deus, você é a primeira, nem vou ver ninguém na minha frente. E aí eu fui tranquila. Lógico que eu entrei no carro, eu fiquei um pouco nervosa. Mas eu já fiquei tranquila porque eu vi que não era o mesmo policial que foi aquele dia, porque eu já tava apreensiva, porque foi muito ruim. Ela tava dirigindo aqui, ó, e em um dado momento o policial fez o quê? Ele fez assim, ó. Ele bateu na mão. E eu não tenho um pode. acelerão, E ele porque não eu me pode. assustei, né, na hora Ele de não pode estacionar. nem tocar e nem falar alto. E ele, sem noção, fez isso, né? Eu não sei qual é a ideia dele. Ele também, eu acho, ele meio que se assustou quando ele viu ele, opa, o que eu fiz? Né? Enfim. Você deve ter irritado, né? Deixa eu abaixar aqui. Enfim, aí... Mas resumindo, o que rolou? Peguei um policial calmo, tranquilo, mas que ele era bem criterioso. Só que muito calmo, muito bonzinho. Falou o que eu deveria fazer, ajudava assim, balançando a cabeça. Tipo assim, pode ir, que aí vai. E aí eu consegui fazer todo o percurso, né? Eu passei por cima do triângulo, né? Foi um dos meus únicos erros pelo que eu vi, né? Não sei se eu tive outros erros. Mas aí eu mandei mensagem pra ele, ó, já tô feliz que eu consegui concluir o percurso. Eu fiz o L,
o L, o S, e eu fiz o tomaré, e eu fechei tudo certinho os cantos, e eu fiz tudo certo. Aí dali eu já tava feliz. E quando chegou na hora do resultado, eu e mais 2 pessoas que também estavam com a carta para vencer, nós passamos. Eu passei com 80%, 80 pontos. A maior nota do dia. A maior nota do Daquela período da ali. turma. Então eu falei, Deus, eu tô apta, mas obrigada por me dar segurança, por ter trazido esse policial que também me deu segurança, me deixou calma, me deixou tranquila mesmo quando eu errei. Uhum. E Deus preparou aquele momento pra mim, então eu sou muito grata a Deus, me preparei para aquilo, busquei sabedoria, mansidão, estratégia e graças a Deus consegui tirar a carta antes dela vencer. Yeah! Passei. Essa foi a nossa experiência aqui, eu tirando a carta do zero e agora minha esposa transferindo a carta do Brasil para cá e praticamente Agora começando tudo zero. Agora habilitados e vai ser bênção, porque agora eu vou poder também gravar mais vídeos e ela dirigindo eu consigo passar mais conteúdos, porque tem muitos lugares que eu quero gravar e nunca posso porque eu estou dirigindo, obviamente não dá. Mas agora com certeza vai sair muito vídeo aí. Deus abençoe a vida de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like para fortalecer a nossa correria aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Fomos! E